aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade e a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui, finalzinho da tarde na TV Horizonte, né? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. O senhor aí também receba o nosso abraço. Nós estamos aqui e lembrar que olha, você pode sempre nos acessar aí no YouTube. Estamos no YouTube, TV Horizonte Oficial. Pois é, nós estamos chegando na Sexta-feira da Paixão. Hoje, quinta-feira, tivemos a missa, né, dos Santos Óleos, presidida pelo nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Azevedo de Oliveira, né? de Oliveira de Azevedo, né? Dom Valmor. E amanhã é dia de Sexta-feira da Paixão. Eu fui criado, meus pais, né? A gente era menino, a gente não podia brincar, não se varria a casa naquele dia, né? A gente guardava aquele dia com muito respeito, o dia de Sexta-feira da Paixão. E confesso a vocês que um dia eu me decepcionei, porque eu fazia parte de um grupo, de uma sociedade, e nós fomos fazer uma convenção fora de Belo Horizonte, e a convenção marcava para Sexta-feira da Paixão um baile. Aquilo para mim foi uma agressão, porque eu não fui criado com essa liberalidade. A religião e a Sexta-feira da Paixão sempre falou fundo no meu coração, né? E nós não fazíamos nada, não brincava, porque minha mãe e meu pai não deixavam que nós brincássemos, né? Nós vivíamos uma vida naquela época, de respeito ao dia da Sexta-feira da Paixão. A única coisa que eu lembro também que era muito interessante na minha casa é que meu pai comprava um surubim inteiro e minha mãe fazia uma peixada, sabe? Um peixe, sabe? Um peixe ensopado, que não era uma moqueca, mas era um peixe ensopado diferente que ela fazia, que era muito gostoso, né? E naquele dia tinha vinho frisante, Michelin, né? Era gostoso demais. E meu pai dava um copinho para todo mundo, na hora do almoço a gente rezava e tal, e pedia a proteção de Jesus, que ia ser sacrificado naquela tarde, e se ouvia pela Rádio Nacional a vida de Cristo, né? Com aqueles grandes atores, radioatores da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Eu estou contando essa história porque hoje eu fui a um velório, estou vindo de um velório, né? E li na Folha de São Paulo de ontem uma articulista que disse que fez tudo na vida. Formou-se, né? Fez pós-graduação, fez doutorado, fez mestrado, fez tudo, mas não fez um curso mais importante, saber cuidar do pai e da mãe. E eu fui agora no velório onde os filhos todos estavam do lado do pai, que morreu aos 98 anos, com respeito e com carinho de todos os filhos. Então eu fiquei pensando, puxa vida, né? Lembrei-me daquele artigo que eu li na Folha de São Paulo, onde a pessoa dizia, eu fiz tudo na vida, eu aprendi tudo, mas um dia minha ficha caiu que eu tive que dar um banho na minha mãe. E aí eu me lembrei que eu não aprendi a cuidar da minha mãe e do meu pai, né? Então ela foi reaprender a cuidar dos pais. Então eu estou chamando a atenção que nesse momento que nós estamos chegando na Sexta-feira da Paixão, ame o seu pai, ame sua mãe e cuide do seu pai e cuide da sua mãe, do seu vovô, da sua vovó. Eles merecem toda a nossa atenção. Eu sei que tem muita gente que não tem paciência com os mais velhos, né? Mas é muito importante que nós tenhamos paciência com os mais velhos. Os mais velhos é tudo aquilo que nós temos, né, de referência na nossa vida. O pai, a mãe, o avô e a avó. Então fica essa lição, não é isso? Mas vamos agora lá na Central de Notícias da Rede Catedral, o André Santos falando conosco. André, boa tarde. Boa tarde, Assi, boa tarde a quem nos assiste pela tela da TV Horizonte, aqui no Ei Gente. Final de semana chegando, final de semana prolongado. Nós temos a Semana Santa. É verdade. E na segunda-feira o feriado do dia 21 de abril, dia de Tiradentes. E previsão de muita chuva aqui em Belo Horizonte. Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta especial para os próximos dias. Previsão de chuva entre 100 a 150 milímetros. Isso é quase o dobro da média esperada para todo o mês de abril. Média esperada é de algo em torno de 82 milímetros. Chuva, dia de maior chuva, pelo menos pela previsão da Defesa Civil. É sábado, 70 milímetros.
e na segunda-feira já deve ter pouca chuva. A gente ouviu a Anete Fernandes, que é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e ela dá um panorama geral de como vai ser o tempo durante todo o fim de semana. Vamos ver. Vamos lá então. O feriado prolongado em Minas Gerais tende a manter a condição para pancadas de chuva e trovoadas isoladas, tá? Áreas de instabilidade se propagam pela atmosfera entre as regiões centro-oeste e sudeste, mantendo condições favoráveis para pancadas de chuva em praticamente todo o estado. Entre sexta e sábado, o foco ele fica voltado para o Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, devido à atuação de uma área de baixa pressão nas imediações do litoral sul da Bahia, que vai manter uma condição mais instável para essa área. Então, se espera um volume mais acentuado de chuva para essas regiões do estado. Há muita nebulosidade no noroeste e norte, mas com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. E nas demais regiões, variação da nebulosidade e as chuvas ocorrendo preferencialmente a partir da tarde, mas nada que chame muito a atenção. No sábado, a gente tem uma condição pré-frontal, uma frente vai se formar, vai avançar pelo litoral. Então, isso pode potencializar as áreas de instabilidades na zona da mata, na região metropolitana de Belo Horizonte e mesmo no leste mineiro, tá? Mas também, a princípio, nada que chame muito a atenção. Mas teremos aí condições de pancadas de chuva e trovoadas em praticamente todas as regiões mineiras, principalmente entre sexta e sábado. No domingo, essa frente ela já vai estar passando rápida, mas ela vai influenciar pouco a condição de chuva no estado. Então, domingo já melhorando a condição no norte, tá? Então, céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, praticamente restritas ao noroeste e norte de Jequitinhonha. No Rio Doce, Mucuri, região metropolitana de Belo Horizonte, zona da mata, o domingo amanhece com muitas nuvens, mas a tendência é de redução da nebulosidade no decorrer do dia. E apenas possibilidade de chuva isolada, já reduz praticamente a condição de chuva. E segunda-feira, praticamente sem chuva no estado, possibilidade apenas na divisa de Minas com Bahia, mas um ar frio já vai estar atuando sobre o estado. Então, a tendência é de um friozinho pela manhã e de uma ligeira redução nas temperaturas, principalmente no centro-sul e oeste do estado. Ou seja, se tem previsão para o período da Semana Santa e só a partir de domingo e segunda que começa a coisa a ficar mais tranquila. Mas o friozinho já vem chegando, viu, Assi? É isso aí. E eu estou me lembrando aqui também, irmão, estava conversando com o Dásio Vilela, que é um engenheiro agrônomo, né? E ele me dizia, essas chuvas são excelentes para o milho e o feijão, né? Que foram plantados depois um pouquinho e que vão ser colhidos agora, né? Então, essa chuva é ótima, né? E também para dar uma segurada nos nossos reservatórios e aguentar aí o que vem de seca depois dessa chuva, né, irmão? E não vai ser pouca seca, não, a gente já sabe, né? É verdade. Pois é, daqui a pouco a gente volta, né, André? Daqui a pouco a gente está de volta. Olha, eu quero cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem? Ah, se você está com queimação urinária, pílulas de Lucem são antissépticas das vias urinárias. Vocês se encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado. Somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com o moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, que coisa maravilhosa, né? Quando eu vejo aí a Oral Sim, eu fico me lembrando que você pode ligar agora para a Oral Sim, 2117-3300, e você deixa lá o seu recado. Olha, eu quero fazer um exame na Oral Sim, eu quero fazer uma primeira consulta para saber o que eu tenho que fazer na minha boca não está legal.
Tá? Então, você começa assim, fazendo um bom tratamento dentário. E a Oral Sim cuida de tudo para você. Às vezes você precisa fazer uma pequena coisa, uma pequena correção, você precisa fazer um tratamento, uma limpeza, essas coisas que são comuns no dia a dia da gente, mas às vezes eles vão encontrar em você algum problema sério. Tem gente que tem dente encavalado, os dentes estão tortos, etc. Então, você precisa fazer um tratamento mais sério. E a Oral Sim faz tudo para você. Agora, tudo começa com você ligando. 2117-3300. Você liga, alguém vai te atender e você vai marcar. Você tem duas clínicas, a Pedro II ali, esquina com a Ervalha, do lado ali da Cantina Minas Goiás, depois do Portal Shopping, e também lá na Avenida Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, ao lado da Araújo, tá legal? E você pode fazer dentadura, olha aqui, que coisa fantástica, você pode fazer um implante superior, se não tiver que fazer inserto ósseo, você vai pagar apenas R$ 13.500 em 18 vezes. Ó, tá na hora de você fazer o seu implante dentário na Oral Sim, tá legal? E daqui a pouco eu ainda vou conversar com o Dr. Ricardo, lá da Oral Sim, que está aqui conosco, e vai conversar sobre os problemas de fazer tratamento dentário. Mas agora eu vou chamar a Suelen Ogando, e o assunto Suelen, é empreendedorismo. Ei, você sabia? Ei, você sabia que em Belo Horizonte tem vários cursos gratuitos para você aprender a empreender? O Sebrae oferece cursos de empreendedorismo, com o objetivo de auxiliar as pessoas a terem um perfil empreendedor, que é essencial na tomada de decisões, seja para abrir o seu próprio negócio ou aprimorar um que já existe. Mais do que isso, é importante também desenvolver uma a uma as atividades que formam esse perfil. Para você aprender a empreender, esse curso vai te ensinar a você a entender como é que funcionam, né, as definições de mercado, o marketing aplicado no cotidiano, a apuração dos resultados em um negócio e também quais são as características comportamentais de um empreendedor. Além disso, você pode aprender também sobre temas que podem te ajudar, tá, a garantir um sucesso no seu empreendedorismo, no seu empreendimento também. Vale lembrar que todos os nossos cursos, né, que todos esses cursos, eles têm o quê? A verificação de autenticidade, 100% gratuito, e ao concluir o curso, basta acessar sua área logada no portal e emitir o seu certificado de participação. Para você saber mais informações, acesse o site do sebrae.com.br e todos os detalhes estão aqui, tá, gente? Todo o link completinho para você poder acessar para ter mais informações. É isso mesmo, né? Assim, importante é aprender a empreender. Ei, você sabia? Muita gente tem vocação para empreender, né? Agora, tem que saber empreender e não pensa que você vai tocar um ramo de negócio e a coisa vai de 3 em 5 dias, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, você já é um grande empresário do setor. Não, sonha, mas trabalhe com afinco, com vontade, não tenha hora de trabalhar. Trabalhe todos os dias, todos os momentos para você chegar lá, se Deus quiser. Agora estou recebendo aqui o Dr. Ricardo Justo, lá da Oral Sim. E o papo, doutor Ricardo, é muita gente ligando aqui para a TV Horizonte e muitos perguntando: irmão, eu estou querendo fazer um tratamento dentário, mas eu tenho horror da dor de doer, né? Fazer qualquer tipo de tratamento e principalmente o implante dentário. Boa tarde. Boa tarde, Assi. Boa tarde a todos os telespectadores. Mais uma vez estamos aqui, né? Então, Assi, essa é uma realidade de muitos, né? Muitos pacientes têm um nível de nervosismo, ansiedade, traumas na infância, né? Uhum. Então, nós dentistas, a gente sabe que quando um paciente nos procura, é lógico que ele tem o desejo, né? Ele tem um desejo de saúde, um desejo de sorrir. Mas muitos relatam esse fator, o fator de não sentir dor, o fator de, às vezes, que a gente brinca, né? O jaleco branco, e a pessoa, às vezes, tem até um pique... Já treme, né, irmão? Exatamente. Já tem até um pique hipertensivo só de ver, às vezes, o médico, o dentista, né? E depois que veio a pandemia, pós-pandemia, isso se agravou também. Então, a gente, hoje, nas nossas unidades, a gente tem o serviço de um médico anestesista. Então, tem casos que são indicados para que
tenha um médico assistido junto à cirurgia. Ou seja, o sujeito pode dormir enquanto o serviço é feito na boca dele. Exatamente. É feita uma anestesia venosa, né? Sei. Na qual o médico anestesista ele faz o monitoramento do paciente 24 horas antes e depois, e é lógico, óbvio, durante também o procedimento. Então é feita uma consulta pré-cirúrgica com os exames necessários. Após a cirurgia também ele faz a assistência ao paciente, tudo para que ocorra bem e o paciente tenha uma experiência que mude esse trauma que ele já teve lá no passado. E esse trauma vem desde criança, né? Fico me lembrando quando eu era menino, tinha que tomar injeção, quando já o cara estava lá com o aparelho de injeção na mão, aquilo a gente tremia. Lembra antigamente, irmão? Não é como o de hoje, que a seringa é uma seringa Descartável hoje em dia, né? Antigamente não, você tinha que todo aquele processo que colocava álcool, fogo, água e desinfetava tudo ali e tal, para depois dar uma injeção. E a gente só de olhar aquele procedimento já tremia, né? Assim, eu tenho uma lembrança de infância e até do meu saudoso pai, que é médico. Eu tive só saindo um pouco do assunto, sinusite. E ele me levou, antigamente, meus pais são do interior, me levou numa farmácia. E eu lembro de uma seringa de vidro para tomar bezetacil. Nó, eu também tomei Gente, bezetacil. e não tinha ainda que era a anestesia. Não tinha anestesia e nem tinha o teste, né, de fazer. Exatamente. E isso, para mim, ficou um trauma. É verdade, que Então, doía muito. Para você ver, eu não lembro na minha infância de outros acontecimentos, mas eu lembro desse trauma da agulha. Pois é, eu tinha sempre os dentes bonitos e tal, e aí um dia eu fui ao dentista, um amigo meu foi ao dentista, eu nunca conheci nenhum gabinete dentário, eu tinha uns 27, 28 anos, uns 23, 24 anos, por aí. Aí o cara falou assim, deixa eu ver sua boca, o dentista. Olhou e tal. Gostava que esse cara era dentista e também médico de animais, né? Médico, né? Veterinário. Aí ele foi fazer, você tem que fazer só uma limpeza, agora se eu fosse você, arrancava o siso. Então manda brasa, né? Aí ele preparou lá uma anestesia e a anestesia pegou no nervo, deu um pulo da cadeira. Aí eu comecei a ficar com medo. Quando o cara chegava com aquela seringa de anestesia para dar na gengiva, eu já ficava apavorado, né? Assim, mas a gente pode falar que nós estamos na era ouro da odontologia. Hoje não se sente dor mesmo. É lógico que todo procedimento cirúrgico tem as recomendações pós-operatórias, como repouso, tomar a medicação correta e etc. Mas a gente vê uma evolução na ciência muito grande. Então, hoje só não faz o tratamento dentário quem não quer. Porque lá na Oral Sim nós fazemos avaliação da saúde bucal do paciente, conciliado ao planejamento financeiro do paciente. E outra coisa, o cara faz tudo dormindo às vezes, né? Não é verdade? Sim, né? Exatamente. É uma sedação venosa, né? E acompanhado por um médico anestesista. Pois é, e a quando pessoa você não vê acorda, nada. quando você volta assim, você já está com uns dentes novos na boca. Exatamente. Não, né? E isso com toda facilidade, né, irmão? Né? Graças à ciência, né? É isso aí. E a facilidade para pagar também, né? Que a Oral Sim tem uns planos lá fantásticos, maravilhosos. É para todo mundo fazer o tratamento dentário, não é isso? Exatamente. Hoje só não sorri quem não quer, assim. É verdade. Então, esse negócio de ter medo de dor de dente, ter medo de anestesia, ter medo... Antigamente era o buticão, né? Ainda tem o buticão ainda, né? Que existe, lá, é o fórceps, né? É o fórceps que vai lá arrancar o dente, né? Que precisa, às vezes, arrancar um dente que não está bem. Então, mas tudo isso é feito hoje sem a pessoa sentir muito, né? Sem dor e, melhor de tudo, a gente consegue resolver resolução, né, de tempo em curto prazo. Que hoje a gente já tem tecnologia, né, tanto de materiais e de profissionais com a técnica de carga imediata. Então, muitas das vezes a gente já restabelece a mordida do paciente naquele ato cirúrgico. O que isso significa, assim? É a gente instalar os implantes e já colocar a prótese fixa já em cima dos implantes. Então, o paciente já sai dali com a parte mastigatória apto para ir para casa e se alimentar. Tem um amigo meu que já fez o seguinte, ele não tem problema nenhum de dente, mas passou no dentista e mandou fazer um molde dele. Falou assim, se um dia eu precisar, o molde está aqui. Né?
Esse é um cara que é muito precavido, né? Não é não? Assim, ele não está errado, porque hoje a gente já tem tecnologia que verdade. escaneia, né? É verdade. Então, se eu escanear um modelo antigo do sorriso do seu amigo, eu vou conseguir replicar daqui 20 anos. A foto, então, é muito importante, né? Sempre, a gente sempre pede. Na verdade, tem pacientes que já têm esse lado estético, né? Uhum. Então, ele já chega já falando, nossa, eu gostaria de ter o meu sorriso quando eu tinha 15 anos. E a gente fala, traz uma foto da senhora ou do senhor para a gente ver e manda para o laboratório para a gente conseguir chegar o mais perto possível. Doutor Ricardo Justo, deixa o endereço da Oral Sim, a gente sabe que eu falo aqui sempre, né? Mas o seu endereço na internet também. Nosso endereço na internet, a gente está tanto no Facebook como no Instagram, é Oral Sim Dom Pedro II e Oral Sim Prado. É só você ver o meu rostinho lá, que é lá da Oral Sim. É isso aí. Um abraço para o senhor, muito obrigado. Obrigado. Agora eu vou lá na central de notícias da Rede Catedral, o André Santos falando conosco. André. Olha só, se o Brasil já registrou desde 1º de janeiro mais de 1 milhão de casos de dengue em todo o país. São 668 mortes confirmadas e outras 724 em investigação. Para você ter uma noção, ano passado a gente teve uma diferença muito grande em relação a esse ano, o número de casos, para mais, né? Esse ano nós estamos tendo muito menos casos. Nessa mesma época do ano já eram 4 milhões de casos e mais de 3.800 mortes. Infelizmente, Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de registros da doença. O estado que lidera esse ranking é São Paulo, com 585.902 casos, e em seguida segue Minas Gerais com 109.685 casos. Por aqui, só dando a informação, fechando, como eu disse, Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de registros e, infelizmente, já 668 pessoas já morreram em todo o Brasil desde o dia 1º de janeiro por conta dessa dengue, que já tem vacina, está com reforço de vacina já, inclusive, para quem puder ser vacinado em Belo Horizonte. Belo Horizonte recebeu mais vacinas da dengue, então as crianças já podem ir lá ser vacinadas, porque todo cuidado é pouco, porque infelizmente dengue mata. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o mosquitinho não surge do nada. Muitas das vezes está debaixo do nosso nariz, se criando dentro da nossa casa, né? Assim. E eu lembro muito bem, quando eu era criança, que a única coisa que eu via falar desse mosquito aí, que era a febre amarela, mas isso acontecia só lá na região amazônica, né? Exatamente. E lembro que em 1986 eu estava no Carnaval do Rio de Janeiro, transmitindo o Carnaval. Teve aquele surto de dengue. Aí, primeira vez que eu ouvi falar de dengue. Exatamente. Primeira vez que eu ouvi aí falar da dengue. surgiu até o mosquitinho. Era no governo Sarney. E ainda surgiu o mosquitinho da Xuxa, lembra? O dengue? Era o governo Sarney, não me esqueço disso. É verdade. Ok, André, daqui a pouco a gente volta, e daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Pois é, nós estamos falando de empreendedorismo, né? E você já viu falar no funk no violino? Pois é, isso mesmo. Tem artista na periferia inovando e mostrando também que dá sim para empreender com arte. E agora nós vamos ouvir o Conta Pra Gente com Erlane Grace. Erlane! Conta pra gente! Olá, Cir! Olá, você que nos acompanha no Ei, gente! Hoje o Conta Pra Gente está diferente. Vamos mostrar como a arte na periferia pode se transformar num empreendimento de sucesso. Quem está ao nosso lado aqui é o Melk Violino. Tudo bem, Melk? Tudo jóia. Muito obrigada por nos receber aqui. Conta pra gente como surgiu essa ideia de tocar funk no violino. Olá, pessoal do Ei Gente. Olá, Erlane. A ideia do funk no violino surgiu assim. Eu sempre morei aqui na periferia e um pouquinho depois conheci o violino, né? Aí, conhecendo as músicas aqui, na escola lá a gente não aprendia
tocar esse tipo de música. Aí, escutando aqui e com o estudo que eu tinha lá, juntei os dois e comecei a tocar as músicas que tocam aqui. E hoje, Mel, que você vive da arte, Sim. como foi esse processo? Quais são as dificuldades para viver da arte vindo da periferia? Ó, no início, quando a gente começa, você não consegue trabalhar devido a você estar no processo de aprendizagem. Então, o primeiro obstáculo, assim, é você passar por esse período, né, de aprendizagem. Depois, você conseguir se colocar no mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho você tem que tocar vários ritmos. Então, por exemplo, eu falei que tem essa parte do funk, que você consegue alguns trabalhos voltados para essa área, e também outros tipos de serviços também. Então você você tem que ir se adaptando assim para conseguir enquadrar. Mel, que sempre tem aquela que as pessoas pedem mais, gostam mais de ouvir. No seu caso, que é tão diversificado, qual música que eles geralmente pedem mais para você tocar? Tem vários estilos que eu toco, né? Então dependendo da região que eu tô, às vezes o pessoal, vamos supor, se eu estiver aqui mais nessa região periférica aqui, então vão ser músicas mais relacionadas a essa região. E dependendo se eu estiver em outras regiões, aí eu toco umas músicas que são mais conectadas com aquela região que eu estou. Então toca uma delas pra Sim. gente. Essa é daqui da área, tá? Beleza. Conta pra gente. Pois é, eu quando era garoto, né, a primeira vez que eu vi um violino na minha frente, é claro que eu via as orquestras, as fotos, né, do rádio daquela época, as grandes orquestras do rádio. Mas um dia eu vi o Zé do Violino. O Zé do Violino era um cidadão que andava lá para o lado onde eu morei, onde eu nasci, e que fez um violino num pau de vassoura, e só tinha uma corda. E esse violino no pau de vassoura, ele se adaptou para tocá-lo como é um violino normalmente, né, com a haste assim, né? E aqui, onde saiu o som, era um funil feito de papel. E ele tocava nos bailes. A gente tinha os bailes, né? Lá na Nova Esperança tinha também o Zé da Lata. O Zé da Lata tocava numa lata de 20, vazia, bem clarinha. E ele punha a boca numa das extremidades da lata e tocava e saía um trombone. E ele tocava samba, bolero, tudo aquilo. Nós fazíamos os bailes com o Zé do Violino e o Zé da Lata. Olha para você ver, né? Porque ninguém tinha instrumento para comprar, não tinha dinheiro para comprar. Então, ia como podia naquela época, né? Então, por isso que é muito interessante isso, né? Eu me lembro dessas coisas maravilhosas que a gente passava a juventude, não tinha que pensar em dinheiro, ter dinheiro no bolso. A gente ia para as festas, né? Com aquelas coisas que a gente fazia, com o Zé da Lata na lata, com o Zé do Violino, e tinha o Silvano também, que tocava flautinha doce. A gente fazia bailes maravilhosos com esses instrumentistas que nunca aprenderam música, e é a vocação que os levou, naturalmente, a tocar conosco e fazer coisas maravilhosas. Mas agora eu vou falar com a Ana Paula Oliveira. Ana Paula Oliveira é empreendedora. É isso. E ela vai contar. Olha aqui, gente, de vez em quando eu falo assim. Eu lembro que uma amiga minha estava com dificuldade porque a filha dela estava com 12 anos e estava querendo um telefone celular. Eu falei assim, lá perto da sua casa tem escola? Tem. Sua filha tem oportunidade, sabe vender alguma coisa? Sabe. Então, expliquei para ela como se fazia uma tábua de pirulito. Aquela tábua de pirulito tem uma tábua quadradinha, cheia de furinho. Eu falei assim, põe 100 furos, né? E você vai fazer assim, um funilzinho com papel, aquele papel de banho, né? Que você enrolar banho antigamente, né? Papel. E aí você vai fazer uma calda, né? Com açúcar. Você pode colocar ali uma essência de morango, de outro, e você vai entrando assim, vai pôr um palitinho, e depois dá aquela tábua de pirulito e a menina vai vender. Se você colocar 100, é R$100 por dia. Você não vai gastar 20 para fazer esse pirulito. Aí ela vai vendendo, vai tendo lucro, daqui um dia ela compra um celular para ela. E foi assim que ela comprou, né? Então eu estou falando isso porque a Ana Paula Oliveira está aqui e ela vai contar um pouquinho como é que é empreendedor, o que você fez para empreender e começar a ganhar dinheiro. Bom, a história é muito longa, mas eu vou resumir. São 9 anos no mercado. Eu venho de uma família muito humilde e sempre tive muita vontade de empreender. Engraçado, eu sempre ficava,
poxa, até que eu entendi a paixão, a vocação por confeitaria, por chocolates. Chocolate? Chocolate. Uhum. Comecei numa cozinha muito pequenininha, 10 metros quadrados, em, assim, condições muito precárias, né? Eu não tinha estrutura para isso. E a gente foi crescendo, comecei, logo em seguida, eu fui vender na rua, você contou do pirulito, eu lembrei. Colocava o chocolatezinho numa bandejinha e saía vendendo. Comprei uma bicicleta retrô, colocava a bicicletinha na porta das empresas e vendia os meus doces escoradinhos nessa bicicleta. Então, ia para a porta das maiores empresas aqui de BH e comecei a ficar famosa assim aqui, na região. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe, então eu tenho as pessoas... Agora a gente está em Páscoa, né? Então eu estou com reforços na cozinha, mas tem 2 funcionárias lá que são fixas, são minhas ajudantes do coração, a Josi e a Dani. Páscoa, meu marido, mãe, amigas, todo mundo vai lá para poder me ajudar, porque são muitos pedidos. Aí já está fazendo os ovos de Páscoa? Muitos ovos de Páscoa. Nessa Páscoa vai sair, em média, lá 900 ovos de Páscoa artesanais. Brigadeiro por brigadeiro. Que beleza, maravilha, né? E, naturalmente, você começou vendendo nas portas e alguém falou, seu menina, traz amanhã 10 para mim, traz 15, traz 20. A gente vai ficando conhecido, né? Claro. A pessoa prova, se apaixona. Então, ó, fulano, tem uma menina que vende o doce aqui toda quarta-feira, maravilhoso. Ó, fulano comentou comigo do seu doce, traz para mim amanhã 5, traz 10. E aí, dessa forma, a gente vai crescendo. Pois é, e agora você dá o seu endereço, o seu telefone, como é que faz para comprar o seu chocolate? Claro, a gente ainda está com as encomendas de Páscoa abertas. Nós estamos no Nova Floresta, na Rua Manganês, 230. E o nosso contato basta nos procurar no Instagram como @pedaço-de-mimo-bh. Nova Floresta fica ali entre a Sagrada Família e a Renascença. Exatamente. É isso? Exatamente. Atrás ali da antiga fábrica de tecidos da Renascença, exatamente, né? Ali já é Nova Floresta. Ali naquele miolinho ali. Beleza. Aqui você está perto da Feira dos Produtores, né? Muito pertinho, exatamente. Somos vizinhos. Pois é, que beleza. Eu fico muito feliz, Ana Paula, que você traga, e eu sempre falo com as pessoas, tenham paciência. Começa um ramo de negócio, sonha, né? Você pode fazer, por exemplo, pão de batata para vender na porta de escola, vender sanduichinho. É tudo que começa. Um dia você compra um forno melhor, outro dia assim vai crescendo, né? Aí um dia você vai chegar a ser vai ter uma grande empresa. Como é que você começou? Comecei numa cozinhazinha pequenininha, né? Minha mãe ajudando, família ajudando, todo mundo ajudando, né? Muitos desafios, né? Quando não se é herdeiro, os desafios são muito grandes. E tem gente que começa a empreender, já quer ter um carro importado, já quer fazer uma viagem internacional. Não é assim, não. Não. Espera as coisas acontecerem, não é isso? Exatamente. Então, aos pouquinhos a gente vai conquistando. Dá o endereço novamente? É na Rua Manganês, 230, no Nova Floresta. É isso aí. Tem telefone? 319-8340-6572. É isso aí. Sucesso para você. Obrigada, Cir. Vamos agora à redação da Rede Catedral. André Santos com novas informações. André? Assim, final de semana de feriadão, o pessoal sempre busca pegar a estrada para poder viajar, né, visitar parentes ou dar aquela descansada. Só que todo cuidado é pouco. Eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo por um acidente gravíssimo que aconteceu lá em Luz, na região centro-oeste do estado, mais especificamente na BR-262. Olha esse flagrante que foi feito por uma das carretas envolvidas nesse acidente. Chovia na hora do acidente, uma carreta entrou na curva com um pouco mais de velocidade, a parte de trás da carreta acabou rabiando e pegando nesse segundo caminhão, nesse segundo veículo de grande porte, e o motorista perdeu o controle. Aí está a imagem para você na tela. Olha só, essa imagem foi da carreta que foi atingida. Olha a outra, assim, olha. Nossa que pancada, ó. O motorista perde o controle dela e ela desce uma ribanceira de aproximadamente 200 metros. Por incrível que pareça, esse motorista só teve ferimentos leves, graças ao bom Deus. O outro motorista envolvido no acidente conseguiu controlar a carreta, parar no acostamento, não teve nenhum tipo de ferimento. A gente está mostrando esse acidente porque, para quem vai pegar a estrada, todo cuidado é pouco. E é bom também a gente ouvir as dicas da Polícia Rodoviária Federal. Por isso a gente traz um vídeo do nosso inspetor Aristide Júnior, que tem sempre atendendo a imprensa, falando dos cuidados no feriadão. Vamos ouvir? Vamos lá, Aristide, vamos lá. A Polícia Rodoviária Federal inicia mais uma operação em um feriado prolongado. Motorista, faça uma boa revisão no seu veículo no decorrer da viagem. Lembre-se, o cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Crianças jamais podem ser transportadas no colo. E durante o percurso, lembre-se, respeite os limites de velocidade
e nunca ultrapassem locais proibidos. Muita calma, muita prudência e uma boa viagem. Em caso de emergência, o número da PRF é 191. E também está tendo operação da Polícia Militar Rodoviária por todo o estado, tem um monte de bafômetro por aí, tem um monte de radar, então volante, bebida, nem pensar, velocidade alta também não, que essa história de que melhor do que chegar rápido é chegar em segurança, né? Chegar em segurança, é claro, e ter sempre, né, cuidado ao dirigir, porque, olha aqui, é uma coisa muito interessante, fique sempre longe do seu carro da frente, né? Dê um espaço, porque se você pode necessitar de parar rapidamente, etc. Tal, né? Concentre-se naquilo que você está fazendo. Muita gente que gosta de olhar para os lados, etc. Tal. Concentre-se naquilo que você está fazendo, está dirigindo, e uma boa viagem. É isso, irmão? Exatamente. Todo cuidado é pouco, né, Assi? É isso aí. Agora eu vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. A Auricedina é um analgésico antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Agora vamos falar da celebração da Páscoa, né? Domingo de Páscoa tem muita coisa gostosa na cidade. Primeiro aquele almoço em casa, com a família, isso é tão bom, né? Reúne a família, os pais, as mães, os filhos, os netos, né? É tão bom, né? Eu sempre falo que é tão gostoso quanto no domingo, né? O vovô está esperando a turminha miúda chegar, que alegra a casa, né? Aquela alegria muito grande, né? Pois é, mas no domingo agora de Páscoa, a Monca Cervejaria preparou uma programação especial para celebrar a Páscoa com música ao vivo. Oficinas infantis, gastronomia e diversão para toda a família. Nós estamos recebendo aqui o Giovanni Sassá, que Maravilha. Vinha com ele aqui o Vebinho Lopes, que não pôde vir, do grupo Pé de Sonho, que são destaque na programação, com um show lúdico, cheio de fantasias para a criançada. Quer dizer, o cara vai tomar cerveja, mas tem coisa para criança também. Tem coisa para criança também. É muito bacana, né, a cervejaria poder oferecer isso, né, um espaço dedicado para a criança na Páscoa, né? E esse espetáculo é mais ou menos um espetáculo teatral para as crianças? Como é que é? Não, é um espetáculo infantil de música. Só de música? Só de música, né? Mas que envolve muita lenda, envolve muitas histórias infantis, muitos elementos que a gente trabalha com a coisa do lúdico, né? Da criatividade das crianças, né? Mas é um espetáculo que trabalha com a música. Eu fico me lembrando de uma figura da música popular brasileira chamada João de Barro, ou Braguinha. Braguinha, né? exatamente. Que fez as músicas mais bonitas para as crianças daquela época, dos anos 30 e 40, né? Exatamente. Né? A baratinha ioiô, a baratinha iaiá, a baratinha, né? Exatamente. Essas coisas foi ele que fez, né? Hoje as músicas são diferentes. Tocam aí, por exemplo, como é que é as músicas das crianças que vocês tocam lá nesse espetáculo lá? Eu posso fazer um aqui do robô. Do né? robô? Do robô. Vou fazer só um do robô, que o robô ia até para essa festa da Páscoa, mas perdeu um parafuso, né? Então... Coitado do robô, perdeu seu parafuso, foi ver o seu doutor, porque ficou confuso. Coitado do robô, perdeu seu parafuso, foi ver o seu doutor, porque ficou confuso. Se mexe as pernas, a cabeça mexe junto. Se levanta os braços, ele fica barrigudo. Se quer ir pra frente, vai pra trás, que engraçado. Mas se rodopia, sua língua sai pro lado. Coitado do robô. Beleza, né? E tem um robô para mostrar a criançada lá? Tem um robô, né? Tem a música e tem né, os movimentos, o robô. As crianças gostam muito, dança, né? Ela tem que dançar igual. E as crianças entram no clima, normalmente? Geralmente entra no clima e a gente tem assim também, o Pé de Sonho tem uma coisa muito bacana que é as animações, né? Que a gente tem umas animações no YouTube também,
E lá também tem muita coisa, né? As crianças Hoje a seguem tecnologia muito... ajuda, né? Ajuda Antes demais. você tinha que levar lá os bonequinhos para fazer tudo na hora, né? Exatamente. Né? Então hoje tem as animações e hoje o espaço cultural da cidade está aberto para que possamos apresentar nas escolas, em outros lugares. E tem algum projeto desse de vocês indo para a escola, essas coisas todas? Tem. Eu e o Web, a gente já tem assim um trabalho, aliás, essas músicas surgiram justamente com a parceria nas escolas, com oficinas, né? Foi a partir do olhar, a partir do diálogo que a gente tinha com as crianças que a gente começou a compor as nossas músicas, né? E hoje a gente, além de apresentar aqui, a gente já está completando 10 anos, vamos começar a comemoração lá no Rio de Janeiro, agora, né? Dia 4 a gente vai estar lá presente, né? Depois a gente faz no Palácio das Artes, né? Também aqui em Belo Horizonte. Então a gente tem também um show junto com Orquestra Ouro Preto, que é um show maravilhoso, né? Com a direção e o arranjo do Tim Rescala. Então, assim, acaba que hoje, em Belo Horizonte e no Brasil, né, a gente começou a ficar bastante conhecido em função de trazer um pouco de música de qualidade para as crianças. Vocês estão fazendo uma música de qualidade para as crianças e um espetáculo de qualidade, não é verdade? Exatamente. O Web é muito cuidadoso com relação a isso, né? De criar não só as músicas, mas criar os arranjos, né? E traz toda uma equipe com a gente, não é só eu e ele não. Né? Tem o Ivan Correia, Rogério Delaino, Ricardo Scheibe, as meninas, né? Filha deles, meus filhos também participam. Então é uma equipe muito grande que a gente tenta trazer essa sutileza, essa sensibilidade da música infantil, mas com muita qualidade, né? Beleza. Muito bacana. E é claro, é quase que um espetáculo de teatro, né? Não? Isso. Praticamente, né? Exatamente, é. Vocês fazem teatro também? Vocês fazem num teatro também? Fazemos no teatro também, né? Mas assim, o foco é a música, mas tem muita coisa assim que a letra remete muito à questão teatral. Né? Por exemplo, Que Bicho Que Tem Bocão, que faz o maior sucesso. Que bicho tem bocão, que bicho tem bocão, o sapo, o jacaré, o hipopótamo e o leão. Que bicho tem bocão, que bicho tem bocão, o sapo, o jacaré, o hipopótamo e o leão. Então a própria letra ela já vem com a narrativa muito forte, né? Narrativa muito forte que faz com que e são animais que as crianças gostam de ver, né? Exatamente. Pode ter medo, mas gostam, né? Exatamente, né? E aí uma coisa que é muito bacana também que a gente traz para o nosso espetáculo assim, que não deu para trazer, é trazer elementos do cotidiano, mostrar para as crianças que fazer música, a gente pode fazer música usando o corpo, né? Usando os objetos sonoros do dia a dia. E a gente traz todos esses elementos, explorar todos os tipos de sons que a gente acha, que a gente percebe na natureza, no cotidiano, para as crianças. Beleza. Né? Ô, Giovanni Sassá, fiquei muito feliz de recebê-lo aqui e saber que vocês estão fazendo um espetáculo de qualidade para as crianças, né? Perfeito. Né? Sempre, eu vou lembrar aqui de uma pituchinha que tem na minha família, que outro dia foi no teatro, né? E chegou perto de mim e falou assim, ô vovô, eu fui no teatro. Eu falei, e o que você olhou no teatro assim? Eu fui ver o Lobo Mau, mas só que o lobo era a gente. Porque era alguém vestido de lobo, né? Exatamente. E ela falou, o lobo era a gente, não era um lobo de verdade. Ela tem 5 anos, né? Que coisa interessante, ela fala, o lobo era a gente. E pensava, para ter lobo mau, vou ver lá um lobo de verdade. Exatamente, mas a criança é muito interessante trabalhar com a criança, porque a criança ela é muito sincera. É verdade. Ela é muito sincera, ela é muito verdadeira, né? Que se ela gosta, ela toca no ponto-chave, assim, né? Então, eu acho que é muito bacana isso pra gente. Verdade. Então, quer dizer, vai ser que dia? Vai ser domingo, né? Domingo? Não. O nosso espetáculo vai ser... Toda a programação da Monca Cervejaria começa hoje e vai até domingo. Começa hoje? Começa hoje, com os shows adultos e tudo. Mas a gente vai estar no sábado, a partir das 11 horas, vai ter lá as oficinas temáticas com várias, várias oficinas para as criançadas. E o nosso show está marcado para as 15 horas. Quer dizer, vai ter a chegada do... Os velhos vão para tomar cerveja, mas leva as crianças para brincar também. Leva as crianças para brincar, porque a gente precisa oferecer para as crianças cultura. As crianças têm que ter acesso aos bens culturais da nossa cidade, é isso que faz que
alimenta o conhecimento, alimenta a alma, a gente tem que começar desde cedo, né? É A isso gente aí, fica é verdade. feliz assim por essa cervejaria, né? Monca Cervejaria. Eu lá o gostaria, Grêmio. Giovanni Sassá, que você deixasse um endereço, telefone, porque eu tenho a impressão que vocês já são por demais conhecidos, já fazem muito trabalho, mas eu acho que tem muita gente ainda que gostaria de ter vocês numa festa infantil, por exemplo, uma bacana. coisa assim desse tipo, né? Ótimo, Não? beleza. Não, a gente tem lá o nosso Instagram, né? @Grupo Pé de Sonho. Grupo Pé de Sonho, Pé de @ Grupo Pé de Sonho. Exatamente, Aham. é. E também no YouTube, também, só colocar lá, Grupo Pé de Sonho, que tem todas as animações, todas as músicas, a gente faz umas animações, está lá presente. E quem quiser saber sobre a Páscoa na cervejaria Monca, basta entrar lá na Monca Cervejaria, que vai estar também toda a programação geral. Sucesso para vocês. A gente que agradece. Pois é, agora eu vou Felicidade. falar com o André Santos, que está lá na redação da Rede Catedral. André. Olha só, assim, 155 mil pessoas devem circular pela rodoviária de Belo Horizonte até o dia 21 de abril, dia de Tiradentes. Aproximadamente 79 mil passageiros vão sair da capital e outros 76 mil chegam a Belo Horizonte. Entre os destinos prediletos para os mineiros saindo da rodoviária de BH, Rio de Janeiro, a minha querida e saudosa Cabo Frio, Angra dos Reis, todo o litoral do Rio de Janeiro. No interior de Minas, Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette e Divinópolis são os destinos preferidos dos mineiros saindo aqui da rodoviária de BH. O importante e que é lembrar, trânsito sempre fica ruim, ou seja, chega um pouquinho de antecedência para não perder viagem, porque lugar de esperar a missa é na igreja, né, assim? Pois é, mas quem vai de carro vai para o litoral do Espírito Santo, né? É, vai devagarzinho também. Hoje de manhã cedo já tinha filas quilométricas, né, na saída de Belo Horizonte do anel rodoviário para pegar a 381, essa 381 que eles inventaram aí, 381 leste, né? Porque tem a 381 sul e a 381 leste, né? E haja paciência, né, assim? E haja paciência, é verdade, né? É isso aí. Então, bom feriado para você. Eu espero que você tenha um bom feriado também, uma bela sexta-feira santa, um bom sábado e domingo e segunda-feira a gente está aí novamente. Se Deus quiser, uma boa Páscoa para todo mundo, que Cristo Isso aí. possa renascer em nossos corações. É isso aí. Quero agradecer ao Giovanni Sassá, que esteve aqui conosco, a você que esteve aí conosco, né, nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Daqui a pouco tem o Placar Horizonte, que é um programa de esportes, comandado pelo o nosso querido Leonardo Ângelo. É isso aí. E hoje tem missa, né? Missa às 19 horas. Então hoje não temos o nosso Placar Horizonte, não vai ter missa a partir das 19 horas, né? E a gente volta aqui na segunda-feira. Muito obrigado, um abraço para vocês. Agora nós vamos rezar com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, Mãe Maria. É isso aí.